E por alguns minutos a gente não acompanhou mais uma vez. Dessa vez a gente falava agora há pouco a tradição dos últimos conclaves de eleger papas no segundo dia. Saiu fumaça branca no Vaticano, habemus papam, como a gente ouvirá daqui a pouquinho, a proclamação do novo comandante, do novo sumo pontífice da Igreja Católica. Vocês estão vendo imagens ao vivo aqui ao meu lado, da Praça São Pedro, no Vaticano. Um novo Papa foi escolhido, o sucessor do Papa Francisco, o Papa número 277. Daqui a pouco, em alguns instantes, a gente vai acompanhar o anúncio do próximo sumo pontífice da Igreja Católica, o sucessor de Papa Francisco. A gente está vendo aqui ao lado as imagens do canal oficial do Vaticano, mostrando a festa na Praça de São Pedro. Ontem recebia 45 mil pessoas, hoje certamente um público muito maior, onde será feito daqui a pouco o anúncio do próximo Papa. Lembrando, né, as apostas dos favoritos, e a gente vai descobrir agora quão favoritos realmente esses nomes eram, era do cardeal italiano Pietro Parolin, o secretário de Estado do Vaticano, e também outros nomes, como, por exemplo, Luiz Antônio Tagle, conhecido como Francisco das Filipinas, o italiano Matteo Zuppi, outros nomes favoritos aí a assumir a sucessão da Igreja Católica, a sucessão do Papa Francisco, que morreu no mês passado. Vocês estão vendo aí imagens da fumaça branca saindo das chaminés do Vaticano. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui ao vivo o ICL trazendo a informação de quem será o próximo Papa. Acompanhamos ao vivo durante os últimos 2 dias e a gente trazia informação agora há pouco de que os conclaves, pelo menos os conclaves que elegeram Bento XVI e Francisco I, foram conclaves que duraram 2 dias. A gente tem durante o começo da tarde. Agora os cardeais chegaram ao número mínimo de votantes, 89 votos para 133 cardeais, né? Os cardeais que têm menos de 80 anos podem votar e ser votados. Outros cardeais participam do conclave, mas o número de cardeais que pode votar e ser votado é 133. Então vamos ver qual dos 133 cardeais foi escolhido como o próximo Papa. Vocês estão vendo aí os sinos da Capela Sistina também tocando, e a gente vai ter daqui a pouco a informação de quem é o próximo Papa. A gente continua acompanhando aqui, lembrando, hoje de manhã a gente já teve a fumaça preta durante 2 vezes, enquanto os cardeais não chegaram ao número mínimo de votantes, e agora, tem uma bandeira do Ceará ali, a gente viu agora há pouco ali atrás uma bandeira do Ceará, brasileiros lá acompanhando também a votação e a escolha do próximo Papa. A gente vai continuar acompanhando aqui ao vivo, o anúncio deve ser feito em alguns instantes. O cardeal mais velho deste conclave vai fazer um anúncio de que o próximo Papa foi eleito, né, o habemus papam, vocês já conhecem, lido em latim, e a gente vai também descobrir tanto o nome do cardeal, também quanto o nome escolhido para ele, para a sequência. Inclusive várias especulações sobre o nome do próximo cardeal. Muita gente especula que uma sequência do Papa Francisco seria um cardeal que escolhesse o nome de Francisco II, até como uma homenagem a Jorge Mário Bergoglio, o Papa argentino que morreu no mês passado. Um nome certamente descartado pela maioria dos especialistas é Pedro, o fundador da Igreja Católica, o primeiro Papa. Me parece que não há expectativa que nenhum cardeal tenha a audácia de escolher o nome do fundador da Igreja Católica, por isso nós não tivemos até hoje um Papa Pedro. Continuamos aguardando aí ao vivo a praça, e a gente está vendo ali uma bandeira das Filipinas. O Luiz Antônio Tagle, o cardeal das Filipinas, é um dos cotados. Então, muitos filipinos ali presentes na Praça de São Pedro para a escolha do próximo Papa. Só vou pedir aqui para a minha equipe técnica, eu vou precisar do retorno de áudio daqui a pouco, quando a gente tiver o anúncio do próximo Papa. Então a gente vai precisar de um retorno de áudio para mim aqui, para a gente poder ouvir a bandeira do Brasil ali. A gente vê a bandeira da França, da Índia, ali. A gente está vendo uma bandeira brasileira ali, nas imagens que são feitas pela Vatican News. O Brasil, que tem 7 cardeais nessa votação do próximo Papa, escolhido agora pela maioria dos cardeais da Igreja Católica. O Brasil tinha 7 cardeais que podiam votar e ser votados.
O cardeal de Manaus, do Sínodo da Amazônia, era um dos favoritos, foi citado em várias listas de cardeais favoritos. O arcebispo de Manaus, o Dom Leonardo Steiner, foi citado pela agência Reuters como um dos favoritos para ser sucessor do Papa Francisco, visto que a Igreja Católica nos últimos anos, em especial desde que Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, assumiu os rumos da Igreja Católica, a pauta ambiental, a pauta do meio ambiente, é uma pauta que ganhou muito destaque na Igreja Católica, e o nome de Leonardo Steiner como arcebispo de Manaus, o primeiro bispo da Amazônia, acabou ganhando o status de favorito. Então a gente vai continuar acompanhando. Na sequência agora, o cardeal mais velho que participa do conclave vai fazer o anúncio de Habemus Papam, em latim, anunciando o nome do arcebispo que foi, do cardeal que foi escolhido, e também o nome que ele escolherá para o seu papado. Então a gente vai ter esse anúncio daqui a pouco, e também o que a gente chama de bênção Urbi et Orbi, que é a bênção para a Praça São Pedro e para o mundo, que vai passar a conhecer o próximo Papa. A gente vai ter daqui a pouco o anúncio feito aí do próximo Papa. Vocês estão ouvindo junto comigo agora a festa das pessoas, ainda os sons dos sinos da Capela Sistina tocando lá no Vaticano. A gente vai ter agora, em breve, em alguns instantes, o anúncio de quem é o próximo Papa. A gente vê bandeiras de vários países do mundo, vimos muitas bandeiras do Brasil, né? A gente sabe que o Brasil tem uma população católica muito grande, e também, além dos próprios católicos, os turistas que passam por Roma certamente foram para o Vaticano para acompanhar esse momento histórico. A gente vê aí muita festa, a gente vê bandeiras do mundo todo para o anúncio do próximo Papa, que deve acontecer dentro de alguns instantes. Estão vendo aí à minha direita a fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina no Vaticano, a festa quem acompanhava a escolha do próximo Papa. A gente falou aqui agora há pouco, a fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina, indicando que os cardeais chegaram a um acordo, pelo menos 89 votos para eleger o próximo Papa. A gente vê bandeiras do mundo todo, tanto católicos quanto turistas que estão em Roma, no Vaticano, fazendo muita festa para a escolha do próximo Papa. Nos últimos dias a gente tem especulado muito o perfil do próximo Papa, o perfil do próximo Sumo Pontífice da Igreja Católica. Muitos acreditam que um nome mais progressista pode ser um nome para suceder
o Papa Francisco, que fez reformas importantes na Igreja Católica. Então a gente falava sobre Jean-Marc Evelyn Noël, o bispo de Marseille, que é um homem ligado à causa dos imigrantes, também já fez vários acenos positivos em relação aos direitos das pessoas LGBT, também a ordenação de mulheres na Igreja Católica, e também tem trazido debates como meio ambiente e também a pauta migratória. Outro nome importante, o bispo de Malta, também é citado como um favorito progressista para suceder o Papa Francisco, e aí seguiria na linha reformista das reformas da Igreja Católica. O secretário de Estado do Vaticano, lembrando que o Vaticano é um país, né, também tem a sua parte, tem as suas funções administrativas. O secretário de Estado, o Pietro Parolin, que é considerado o número 2 do Papa, ele também é considerado um favorito. As casas de aposta, inclusive, traziam o nome de Pietro Parolin como o principal favorito à sucessão do Papa Francisco. O Parolin, que nunca rezou uma missa, né, por assim dizer, era um homem da cúria, um homem da burocracia do Vaticano, um diplomata do Vaticano, e ele é considerado um principal favorito como nome moderado. Ele é um homem que há muito tempo está na cúria, né, dentro da alta cúpula do Vaticano, dos cardeais do Vaticano, e assim seria um homem com muito trânsito entre os cardeais, e por isso seria um nome moderado, seria o meio do caminho entre as reformas promovidas pelo Francisco, mas também olhando para o mundo hoje que tem uma guinada conservadora no mundo todo. O nome de Pietro Parolin seria um nome de consenso para poder continuar com as reformas do Papa Francisco, mas também para manter os conservadores dentro de um espectro político do Vaticano. Lembrando também, se caso os cardeais, os 133 cardeais votantes que poderiam ser votados, decidiram por uma guinada conservadora no Vaticano, alguns nomes eram considerados favoritos, como Peter Erdo, que é o bispo de Budapeste e considerado também um conservador na igreja, contra direitos das pessoas LGBTQIA+, contra a ordenação de mulheres e também contra políticas migratórias. Erdo, inclusive, teve embates com o Papa Francisco, que tinha a pauta da política migratória como uma pauta fundamental. Estão vendo aí a sacada da Capela Sistina, onde daqui a pouco o anúncio, o Habemus Papam deve ser feito, a gente vai acompanhar ao vivo aqui no ICL esse anúncio. Se a escolha for por um conservador, o nome do Peter Erdo é um nome favorito. Os bispos americanos dos Estados Unidos também estavam entre os favoritos para assumir, caso a escolha fosse de um nome conservador. E outros dois nomes acabaram aparecendo nos últimos dias. Robert Sarah, que é o arcebispo da Guiné, ele também era considerado um favorito entre os conservadores. E o Peter Turkson, o arcebispo de Gana, o ganês Peter Turkson, também era considerado um favorito aí na eleição entre os cardeais, se caso a escolha fosse de um nome mais conservador. Esses são alguns dos nomes, mas como sempre, a escolha dos cardeais é deles, né? A escolha dos cardeais, segundo a crença católica inspirada por Deus, a crença que tem, obviamente, componentes políticos muito fortes, mas a escolha seria divina, seria feita por Deus através dos cardeais. Vamos ver se um desses nomes que eu citei, um dos nomes que os especialistas, que os vaticanistas têm citado nos últimos dias, vai ser o nome que será indicado para o próximo Papa. Um perfil mais conservador, um perfil mais progressista, um perfil moderado, como, por exemplo, o do Pietro Parolin, o atual secretário de Estado do Vaticano, que pode ser o próximo Papa. Em instantes a gente vai descobrir qual será a escolha dos cardeais. Lembrando que os dois últimos conclaves, antes do conclave que escolheu o Papa, que será anunciado em instantes, também duraram 2 dias, o que mostra um esforço da Igreja Católica em mostrar união, mostrar uma coesão entre os cardeais. A gente já teve conclaves muito mais longos, né? Desde os últimos 200 anos, o conclave mais longo durou 5 dias, e uma tendência é de que os conclaves durem 2 ou 3 dias. Dessa vez, o conclave começou ontem, na quarta-feira, dia 7, terminou nesta quinta-feira, dia 8, agora há pouco, vimos a fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, onde os cardeais estavam reunidos desde ontem.
Vimos aí muitas bandeiras, inclusive as imagens são geradas pelo Vaticano, pela TV do Vaticano. E aí vemos muitas bandeiras brasileiras. Não seria também surpreendente, apesar de que as pessoas acreditam que a eleição do Papa é que nem escolha de sede de Copa do Mundo, né? Precisa ter um rodízio entre os continentes que vão oferecer ao mundo o próximo Papa. Isso não é verdade, os vaticanistas dizem que não há problema nenhum no próximo Papa ser sul-americano, ser um brasileiro, ser um estadunidense, né, ser um norte-americano. Essa possibilidade também está aberta, apesar de, obviamente, os favoritos desta vez, segundo os especialistas, os vaticanistas e os cardeais ouvidos pelos veículos especializados, não serem de um nome de um sul-americano ou de um latino-americano. Mas a gente vai descobrir em instantes se as especulações eram verdadeiras ou não. Continua havendo aí a Capela Sistina no Vaticano, onde os cardeais ficaram reunidos desde ontem para escolher o próximo Papa. Então estamos agora ao vivo com imagens diretas do Vaticano, da Praça de São Pedro, onde muito em breve a Igreja fará o anúncio de quem será o próximo Papa. Lembrando, esse anúncio acontece e as pessoas ficam muito felizes ao ver a sua própria imagem sendo divulgada pela TV do Vaticano, pela TV estatal do Vaticano. Em breve a gente vai ter o cardeal mais velho que participou do conclave fazendo o anúncio Habemus Papam em latim. Ele falará o nome do cardeal escolhido e na sequência o seu sobrenome. E aí vai dizer qual é o nome escolhido para o próximo Papa. Lembrando, a gente já falou aqui na transmissão, existe uma expectativa, se o cardeal for progressista, escolher a continuidade do trabalho do Papa Francisco, do Jorge Mário Bergoglio, escolher o nome de Francisco II. Francisco era o primeiro, que o Papa Jorge Mário Bergoglio foi o primeiro a escolher o nome Francisco para o seu papado. Os papas podem escolher qualquer nome, inclusive. Na história, 4 papas usaram o próprio nome de batismo. Mas há uma tradição, visto que, segundo as escrituras sagradas, Jesus escolheu novos nomes para os seus apóstolos. Né? Eles foram renomeados depois que viraram apóstolos de Jesus, e por isso a tradição da Igreja Católica é que os cardeais, que agora viram Papa, escolham o seu nome, assim como Jesus escolheu o nome dos cardeais. Em breve, naquela janela que vocês estão vendo aqui do meu lado direito, o cardeal mais velho do conclave fará o anúncio de quem será o próximo Papa. As especulações, como a gente já falou, o grande favorito é Pietro Parolin, o secretário executivo do Vaticano, que é considerado o grande favorito para assumir a sequência do Papa Francisco, né, o próximo Papa, o Papa número 277. Então, em instantes, vocês verão aqui um dia nublado, né, com muitas nuvens do Vaticano para a escolha do próximo Papa. Vocês continuam vendo imagens ao vivo da Praça de São Pedro. Lembrando que daqui a pouquinho nós teremos várias participações especiais aqui no nosso ICL, na transmissão especial do ICL sobre a eleição do próximo Papa. A nossa programação inteira, daqui a pouquinho também, às 5 horas da tarde, o ICL Urgente com o Rodrigo Viana, Laura Cocho, e também o ICL Notícias, segunda edição, com a Roberta Garcia, com o Chico Sá, com o Rodrigo Viana também. A gente vai ter aí as repercussões, os impactos da escolha do próximo Papa.
Pode voltar. 11 horas e 34 minutos, estamos acompanhando aqui ao lado, vocês veem a Guarda Suíça, né, que faz a segurança do Vaticano e também do Papa. Vamos descobrir em instantes o próximo Papa eleito por pelo menos 89 dos 133 cardeais. Historicamente, a demora entre a fumaça branca que sai da Capela Sistina e também o anúncio feito pelo cardeal mais antigo dos cardeais que votaram, acontece 45 minutos a 1 hora depois. Vocês estão vendo aí, nessa janela onde uma cortina vermelha está fechada, de lá que sairá o anúncio de quem será o próximo Papa, que nesse momento se prepara. Existe um espaço no Vaticano chamado de Capela das Lágrimas, onde o Papa aceita essa função de ser o próximo Papa e se prepara. O filme Conclave, que a gente viu concorrendo ao Oscar nesse ano, trouxe vários fatos reais e, obviamente, grande parte de ficção. Mas a sala, quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando, a sala do final do filme, onde o Papa aceita a função de Papa, conhecida como Capela das Lágrimas, onde muitos dos cardeais escolhidos, pela emoção de assumir a responsabilidade de virarem Papa, né, comandante da Igreja Católica, vão às lágrimas. Então, por isso que a capela é conhecida desse jeito. Nós já temos convidados para chamar para vocês aqui, que vão acompanhar comigo ao vivo a nomeação do próximo Papa. Já temos disponíveis agora ou ainda não? Ainda não, acho que ainda não. Ou sim, se tiver, vocês me avisem. Se a gente tiver aqui, a Bianca que está fazendo minha produção aqui avisa. Vamos chamar Eduardo Moreira. Edu, boa tarde, de histórico, ICL na cobertura do conclave que escolhe o sucessor do Papa Francisco, Edu. É verdade. Acho que está vazando algum áudio, William. Tem algum áudio que está aberto, eu não estou te ouvindo direito. Pessoal, não sei se o pessoal de casa também está com esse áudio aberto. Mas é um dia super importante, né? Porque acaba ditando aí os próximos anos da Igreja Católica e mais até do que isso, sabe? Eu acho que a Igreja Católica ainda tem uma importância muito grande na definição dos parâmetros morais, dos parâmetros, enfim, do dia a dia das pessoas, né? O que é pecado, o que não é pecado, né? Por exemplo, o Papa Francisco, quando ele faz acenos para grupos que são constantemente atacados, ele mexe nessa noção de pecado que as pessoas têm e isso pode ter um impacto enorme no mundo. Então, eu acho que a grande dúvida que todo mundo tem agora, e diria até mais a angústia até ser anunciado, é se a gente vai retroceder, né, e caminhar para um lado de conservadorismo ou a gente vai continuar esse caminho que começou a ser percorrido pelo Papa Francisco. Edu, para comentar com a gente também sobre a escolha do próximo Papa, lembrando, agora há pouco a gente teve a fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina e em 45 minutos, 1 hora, o nome do Papa vai ser anunciado. A gente vai chamar o Frei Davi para conversar com a gente também sobre a importância desse próximo Papa e do nome que vai ser anunciado daqui a pouquinho. A gente já tem o Frei Davi para conversar com a gente aqui? Frei Davi! Oi, irmão! Tudo bem, que Frei? Alegria. Boa tarde, de histórico, né? O anúncio do próximo Papa. Frei, qual a sua expectativa? Dia histórico e especialmente pela rapidez com que o novo Papa foi escolhido. Eu acho que tenho certeza que foi uma das mais rápidas escolhas. Esta escolha rápida me dá uma expectativa franciscana de que o Papa escolhido tem sim o perfil do Papa Francisco e poderá, é minha expectativa, escolher o título de Francisco II. Um detalhe, entre todos os papas eleitos pelo Papa Francisco, mais de 50 deles têm o perfil do Papa Francisco, ou melhor do que o perfil do Papa Francisco. Veja só, entre os vários cardeais escolhidos pelo Papa Francisco, mais de 50 deles têm um perfil igual ou melhor, no sentido de que
um pouco mais firme com coisas delicadas. O Papa Francisco foi muito estratégico em ter cuidado com coisas delicadas para não quebrar o da igreja. E eu estou na expectativa de que esse novo Papa vai ser um pouco mais ousado, positivamente ousado, para fazer o mundo agir e atuar com mais eficácia em sintonia com o projeto do Reino de Deus. Essa é a minha expectativa. De modo que, se fosse um Papa não do perfil de Papa Francisco, iria demorar uns 2 ou 2 dias e meio, eu imaginei. Mas como o anúncio veio tão rápido, talvez, ou melhor, tá vendo, com certeza, na segunda votação, na terceira votação, na segunda do dia, a gente então tem essa expectativa de que o Papa tem o perfil que nós sonhamos. Estou aqui, eu, William De Luca, Eduardo Moreira e Frei Davi comentando. Vamos receber muitas pessoas para comentar durante o dia. Daqui a pouco a gente vai ter o anúncio de quem é o próximo Papa e os impactos políticos. Edu, a gente discutia muito a escolha do próximo Papa, porque obviamente o impacto é muito grande para os católicos, mas é o impacto em um mundo polarizado. A escolha do próximo Papa impacta na política do mundo todo, né, Edu? Não, totalmente, totalmente. Até porque, se você for pensar, grandes democracias, apesar de os números que, quando a gente analisa de uma maneira fria, de católicos, né, no mundo em relação a outras religiões, não ser um número absurdamente grande, nas principais democracias do mundo esse número é muito grande. Então a gente está falando de Estados Unidos, estamos falando de México, estamos falando de Brasil, e são países onde você ainda tem uma maioria católica. Países onde as igrejas evangélicas, as igrejas neopentecostais têm crescido muito e entraram em rota de conflito, né, em rota de colisão com o Papa Francisco. Então, mexe realmente com muita coisa, até porque a gente sabe que essas igrejas são as igrejas que sustentam vários projetos da extrema-direita, projetos, enfim, que querem nos fazer voltar a tempos medievais. Eu acho que, enfim, é sempre um dia muito importante, mas dado o momento em que o mundo está, esse dia de hoje toma assim, uma importância ainda maior. Concordo com o Frei, a votação veio antes do que muita gente esperava, se não me engano foi na 4ª ou 5ª votação, não tem como saber, né? Eu estava vendo alguns, enfim, especialistas lá de fora falando agora, ao vivo, e a gente espera, dado que a maioria, mais de 100 ali cardeais foram indicados pelo Papa Francisco, mas não vamos nos iludir, né? Não é só porque foi indicado para o Papa Francisco que pensa igual ao Papa Francisco, muitas vezes existe ali uma senioridade, existe uma fila que estava sendo seguida, é uma ilusão das pessoas, é um erro das pessoas achar que se for indicado pelo Papa Francisco, todo mundo é igual ao Papa Francisco. Mas, obviamente, acaba existindo uma expectativa aí de continuidade. Deixa eu perguntar, inclusive, Frei, a expectativa é que o próximo Papa... Tá com a gente o Frei ainda? Tá com a gente. Sim. A expectativa é que o próximo Papa também possa ser de um país periférico, que não seja um europeu. Um dos nomes mais citados é do Luiz Antônio Tagle, o arcebispo das Filipinas. As Filipinas são o maior país católico da Ásia, né? 78% dos filipinos são católicos, população de 85 milhões de pessoas. Eu queria te perguntar, Frei, a sua expectativa em relação a isso. Obviamente o Pietro Parolin, secretário executivo do Vaticano, era considerado o maior favorito. Daqui a pouco a gente vai descobrir se essas apostas eram realmente apostas que faziam sentido, mas também essa expectativa, né, de uma igreja missionária que volte a falar com outras comunidades de outros lugares do mundo que não sejam a Europa, né, Frei? Tá no mudo, Sim, Frei. Eu acho. Agora voltou. Então tá certinho. Nós temos consciência de que a Europa, cada vez mais a crise da vivência católica está complicada. No Brasil e na América Latina também a crise da vivência católica está caindo. Agora, na Ásia e nas Filipinas, há esse fenômeno bonito, de modo que na nossa compreensão, a maioria dos nossos irmãos católicos da Ásia são
são pessoas com tendência conservadora. E ter um Papa desse espaço, com tendência mais aberta ao mundo e às exigências do mundo, vai ser de uma riqueza tremenda, até para dar novo rumo ao cristianismo na Ásia, nos países asiáticos, e também ao cristianismo africano, que é radicalmente torturado por uma visão eurocêntrica. O cristianismo africano, ele é radicalmente torturado por uma visão eurocêntrica de Jesus Cristo. Eles não têm tanto o segmento do evangelho como grande causa, mas tem um segmento da hierarquização e da ritualização. De modo que, sendo Papa de periferia, ele vai realinhar a maneira de pensar dos católicos da periferia. De modo que a gente está torcendo para que seja um Papa de periferia, no entanto, é agora a gente torcer mesmo e ver. O nosso querido irmão Tagle, ele tem o grande poder da simpatia. Ele evangeliza com simpatia. Ele é um diplomata de altíssima qualidade e ele usa a simpatia como diplomacia. Ele usa a simpatia como diplomacia. E se for ele o que vai ser anunciado em breve, com certeza eu vou chorar de emoção, porque como nordestino e como afro, a emoção do choro é a maneira de transmitir alegria. Assim como eu chorei com muito entusiasmo quando o Papa Francisco foi escolhido, e escolheu o nome Francisco, e depois, quando eu sentei com o cardeal Umes, ele voltou para São Paulo e foi no convento franciscano, em São Paulo, onde eu moro. E o cardeal Umes nos relatou a conversa dele com o cardeal Bergoglio, por que ele recebeu o nome de Francisco. E foi uma influência positiva do nosso querido cardeal Umes, que também era franciscano e era da minha província e morou conosco aqui em São Paulo. A escolha do nome, inclusive, Frei, é importante, né? A gente falava aqui sobre que na história nenhum Papa usou o nome de Pedro, né? Nenhum Papa teve a ousadia de escolher o nome do fundador da Igreja Católica, mas a escolha do nome é importante nesse sentido. Muita gente especula se um Papa progressista for eleito, a escolha pode ser de Francisco II, né? Para dar continuidade ao legado e ao trabalho do Papa Francisco, né? Veja só, se o Papa escolhido optar pelo nome de Francisco II, a gente se prepara positivamente, porque é muita ousadia qualquer Papa escolher o nome de Francisco. O nome de Francisco carrega um compromisso muito forte com o Evangelho. E o grande problema dos cristianismos como um todo, não só da Igreja Católica, o grande problema do cristianismo como um todo é que o cristianismo se institucionalizou e deu as costas para a intuição. Então existe um conflito entre intuição e instituição. Jesus Cristo foi intuitivo. São Francisco foi intuitivo. O Papa Francisco foi intuitivo. E a nossa esperança é que o novo Papa também seja mais intuição do que instituição. Edu, e só lembrando, agora há pouco a gente trouxe a informação, vocês viram a fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina, dando a confirmação de que pelo menos 89 cardeais votaram dos 133 para eleger o próximo Papa. Os próximos passos, o Papa vai para a Sala das Lágrimas, como eu havia dito, onde ele se prepara, junto com o cardeal Camerlengo, para ser apresentado ao mundo, e aí sim, daqui a pouco a gente vai ter o Habemus Papam, na Praça São Pedro, onde os fiéis serão apresentados ao próximo Papa. Edu, eu queria que você comentasse com a gente, ainda sobre esse aspecto político, o Frei falava para a gente sobre a escolha de um cardeal periférico, da África, da Ásia, mas existe um caminho contrário também, né? A escolha de um Papa, por exemplo, europeu, americano, onde a Igreja Católica tem perdido espaço para outras denominações religiosas, também seria um indicativo da Igreja, né, de preservar espaços importantes de evangelização que a Igreja tem perdido nos últimos anos. Eu acho que é muito interessante se a gente escolhesse, por exemplo, o Papa filipino, ter um Papa, e eu vou usar aqui de propósito, né, uma expressão que eu vi em vários até programas de humor, mas que é uma expressão muito boa para a gente poder trazer, né, para o debate.
um papa que não tem cara de papa, né? Porque é exatamente isso que o Frei Davi estava falando. Isso diz muito sobre essa cultura eurocêntrica. Se a gente pede para qualquer pessoa, desenha aí um papa genérico, a gente sabe como é que vai ser desenhado o papa, né? Um velhinho de cabelo branco, pele bem branca, né? Bochechudinho e etc. E uma quebra com isso nesse momento de mundo, eu acho que seria uma coisa muito corajosa e, sinceramente, muito auspiciosa também. Agora, veja bem, a pergunta que a gente sempre tem que se fazer é a seguinte: o quanto dessa intuição vai falar mais alto? E intuição na Igreja Católica tem até um outro nome, né, Frei? Que é o Espírito Santo, não é isso? E o quanto a instituição vai falar mais alto, e aí a gente está falando de um jogo de poder. Então, nesse jogo de poder de uma igreja que se vê em vários questionamentos, né, de perder poder, de se ver ameaçada por outras religiões, se a busca é por poder, né, dificilmente a gente vai ter um papa sem cara de papa. Se a busca é por vocação, se a busca é por caminhar os passos de Cristo, se a busca é por, enfim, se aliar aos pobres, se aliar aos pequenos, a palavra misericordioso vem de córdia, coração, mísero, pequeno, ou seja, de reaproximar o coração aos pequenos que sofrem mais do que, enfim, há muito tempo, o mundo cada vez mais desigual, o mundo cada vez mais tornando as pessoas descartáveis. Aí a gente pode ter um papa periférico. Vamos ver o que vai falar mais alto, se é a instituição / poder ou se é a intuição / Espírito de Cristo. E Edu, a gente falava aqui nos últimos dias, né, desde a morte do Papa Francisco, nesse processo de conclave, da escolha do próximo Papa, de que a gente tem uma visão entre conservador e progressista diferente da igreja, né? A gente acredita que existe esquerda e direita na igreja, a extrema-direita, a extrema-esquerda, os conservadores e progressistas, mas na igreja isso funciona de uma forma diferente, né? Um exemplo que usavam muito é o Peter Turkson, que é de Gana, né? O arcebispo de Gana, em que ele é muito parecido com Francisco, por exemplo, no trato com os pobres, né? Na erradicação da miséria, mas ao mesmo tempo, como um cardeal africano, a África ela esses cardeais africanos e a Igreja Católica na África, via de regra, ela é mais conservadora em relação a temas, por exemplo, como pessoas LGBT ou, por exemplo, ordenação de mulheres. Mas a gente acaba fazendo uma confusão, tentando levar a política do dia a dia para dentro do Vaticano, e as coisas são um pouco diferentes lá, né, Edu? É até uma coisa que a gente fala muito, né, no ICL, e as pessoas passaram a fazer essa distinção com, eu acho, com mais nitidez, que é a diferença entre você ser conservador ou liberal nos costumes e na economia, né? Nesse caso, a gente está falando, em vez de ser nos costumes e na economia, nessa parte do costume, a gente está falando dos dogmas da igreja. Mas vamos só falar de uma coisa importante, William. A própria igreja, ela mudou muito ao longo do tempo em relação a essa história de padre poder casar ou não poder casar. É porque a gente pensa nos dogmas da igreja ao longo dos últimos séculos, né? Mas no começo tudo era muito diferente, né? Os primeiros cristãos eram muito diferentes dos cristãos da Idade Média, que são diferentes, né, dos cristãos de hoje em dia. Então existem sim papas como o Papa Francisco, que era um liberal, né, era um progressista nesse lado, era um progressista no lado econômico e liberal nos costumes, né, também progressista ali nos costumes. Mas a gente sempre tem que entender que existem limites. Pensa, William, que todo mundo que hoje é cardeal, né, um dia ele foi padre, um dia ele foi um seminarista, e ele aprendeu a viver com esses dogmas. Ele criou, né, a persona dele. Diga, Frei. Nessa linha, é importante
também destacar um detalhe. Veja só. Na Igreja Católica hoje, existem 24 ritos litúrgicos. Desses 24 ritos litúrgicos, 23 permite o casamento do padre. O único que não permite é o rito romano. De modo que eu espero que o novo Papa se inspire nos outros 23 ritos oficiais da Igreja Católica que permite o casamento, com vários detalhes que pode ser aprofundado em outro momento, e também abra a possibilidade para o rito romano. Porque se o rito romano conseguir dar esse salto, nós vamos conseguir superar a crise violenta nos 4 cantos do mundo europeu, do mundo latino-americano, do mundo também Canadá, Estados Unidos, onde o fator número 1 para o jovem não mais querer seguir o sacerdócio é a não possibilidade do casamento. Se houver essa virada, se preparem. A Igreja Católica vai estar muito mais pronta para o futuro e para ser uma mais presença. E aí eu também espero uma presença mais comprometida com o Evangelho. O grande problema é que a Igreja Católica caindo na América Latina e subindo nas igrejas evangélicas, não subiu o Evangelho. Subiu a institucionalização e subiu a teologia da prosperidade. Gente, a teologia da prosperidade é uma teologia que corrói os princípios de Jesus Cristo. A teologia da prosperidade é uma teologia que corrói os princípios de Jesus Cristo, corrói os princípios do Papa Francisco, corrói os princípios do grande São Francisco, a qual nos esforçamos para seguir. De modo que há essa questão aí, de que esse novo Papa consiga se inspirar nos outros 23 ritos, também católicos, e ofereça ao rito romano a possibilidade de também o padre casar. Ora, vai manter padres celibatários livremente, mas poderá ter com liberdade esta conversa, essa comunhão, esse diálogo. Lógico, isso vai criar nos conservadores um grande problema. E até pode surgir um outro cisma. Mas eu acho que a gente não pode ter medo de mais cisma, não. Porque garantir uma unidade da igreja a um custo tão caro, garantir a unidade da igreja a um custo tão caro, eu não sei se isso agrada a Jesus Cristo e aos princípios do Evangelho. Frei Davi, quero te agradecer demais a participação com a gente. Oi, Dizedu, fala. Não, com a ajuda do nosso Google, eu vi que é exatamente o que eu tinha falado, né? O casamento para padres foi proibido no século XII. Ele não era proibido antes, né? Então, no final das contas, tudo isso envolve um monte de coisa. Envolve, enfim, uma estrutura de sucessão que você quer para o patrimônio da igreja, envolve a estrutura de poder também, envolve o patriarcado. Tinha uma cena que estava aparecendo agora na tela, William, de todos os ali, a guarda, né, do Vaticano, de todos os músicos ali que estão, enfim, na banda ali do Vaticano, e a gente está falando de algumas centenas de pessoas que estavam ali juntas. Nenhuma mulher. Então, vamos lá. A gente tem que entender que, mesmo com o Papa Francisco, a gente está falando de uma estrutura incrivelmente conservadora, de uma estrutura que não é inclusiva, de uma estrutura que ela é 100% lastreada e lastreia também o patriarcado, entendeu? Então, assim, é ingênuo imaginar que a gente vai viver uma revolução de todos esses dogmas, né? Absolutamente, não vai ser com filipino, não vai ser com africano, não vai ser com brasileiro. Ninguém vai fazer uma revolução desses dogmas. Por isso que eu acho que é mais importante a gente pensar no caminho para onde aponta. Então, o Papa Francisco ele apontou para esse lado da ecologia, muito inspirado pelo nome que escolheu, Francisco. Ele apoiou para a economia de Francisco e Clara, muito apoiado nas políticas progressistas,
econômicas, e por isso entrou em um monte de conflito. Ele falou mais sobre essa eu diria até, William, tolerância em relação à comunidade LGBTQIA+, em relação ao papel da mulher, né, nas relações, mas falou mais de tolerância, não falou de uma mudança paradigmática. Então, é muito importante só a gente colocar as coisas assim na dimensão que elas têm, para não esperar, enfim, aquilo que não adianta muito ser esperado. Eu quero aproveitar, Edu. O Edu tem razão, Edu. Desculpe. Não, Frei, eu queria só te agradecer. O senhor deixar para a gente as considerações finais, para a gente acompanhar daqui a pouquinho o anúncio do próximo Papa. Combinado. Então, eu quero só dizer que o Edu tem plena razão. Realmente, o colegiado, qualquer papa no mundo moderno só consegue avançar se ele trabalhar o colegiado. E a nossa expectativa é que esse papa, seja quem for, ele terá essa sensibilidade, porque foi um dos elementos definidos na congregação, nas várias reuniões das congregações, que antecipou ao conclave. De modo que o colegiado vai ser um papa, com certeza, que vai valorizar colegiado, que é a maneira democrática de governar uma estrutura pesada como é a Igreja Católica. Olha, então um abraço a todos os irmãos e irmãs. Vamos torcer para que a América Latina, a África, a Ásia consiga um Papa que realmente atenda os apelos desse mundo novo, e desse mundo que quer ser também participante da construção do futuro, e não só o mundo europeu mandando em tudo. Um abraço. Frei, um grande abraço. Frei. Obrigado por estar com a gente nessa quinta-feira histórica. Frei Davi, apresentador do nosso Espiritualidade Nação, programa aqui no ICL toda semana, continue acompanhando, inclusive. Edu, daqui a pouquinho os holofotes vão estar todos no Vaticano novamente. Agora há pouco a gente viu a fumaça branca saindo da Capela Sistina. O cardeal francês Dominique Mamberti, de 73 anos, é o cardeal protodiácono, ele que vai fazer um anúncio, né? O famoso Habemus Papam. Teremos daqui a pouquinho o famoso Habemus Papam, conhecendo quem é o próximo Papa escolhido pelos cardeais da Igreja Católica. Nós temos o nosso próximo convidado? Temos sim. Então, vamos chamar agora, aproveitando para agradecer a presença de Faustino Teixeira, professor, teólogo. Professor, um bom dia, boa tarde e obrigado por estar aqui com a gente no ICL. Habemus Papam, professor, expectativa para o anúncio que vai ser feito em alguns instantes. Primeiramente, agradecer o convite, agradecer a presença de vocês aqui nesse debate. Estamos todos nessa expectativa, né? E eu, desde o início, achava que ia ser um conclave rápido. Eu falei em 2, 3 dias, né? Então, agora a expectativa de ver que nome teremos em breve como essa referência para a Igreja Mundial. Agora é questão de aguardar. Edu, você vai nos deixar agora, mas certamente vai continuar acompanhando. Eu queria que você deixasse também uma saudação final para quem está acompanhando aqui no ICL esse dia histórico, o anúncio do próximo Papa. Queria saudar... Não, porque também é Dudu, né? Você também é Dudu, né, Faustino? Sim, sou Dudu também. Não, eu estava me despedindo aqui. Primeiro eu queria saudar o meu xará de apelido aí, o Dudu, né? Agradecer, parabenizar pela entrevista excepcional que deu ao nosso querido Chico Pinheiro, até recomendar a todo mundo que está nos assistindo, que ainda não assistiu a entrevista do Faustino ao Chico Pinheiro, vale muito a pena assistir. E dizer que esse é um daqueles momentos, né, cara, que todo mundo costuma lembrar de onde estava quando acontece. Muitas vezes a gente lembra dos momentos de tragédia, onde a gente estava, mas o momento de quando um Papa é anunciado, a gente costuma lembrar também. É um momento de mundo extremamente preocupante, é um momento de mundo que exige, ao mesmo tempo, serenidade, mas coragem e força, né? E a gente fica com aquela sensação, né, de que não pode errar, né? Mas vamos ver o que vai vir aí desse conclave. Eu tô na torcida aqui, mas não sou capaz de fazer nenhum tipo de
de guess aí, de palpite mais elaborado, não. Eu deixo isso para os especialistas, William. Obrigado, Edu. Certamente você vai voltar para falar com a gente sobre isso nos próximos dias. O Eduardo Moreira acompanha com a gente aqui o começo dessa transmissão falando sobre a escolha do novo Papa. Agora há pouco, professor Faustino, a gente teve a fumaça branca e agora a gente fica na expectativa, a qualquer momento, inclusive, como eu falei, o cardeal protodiácono vai fazer o anúncio, né? E depois a saudação Urbi et Orbi do próximo Papa escolhido pelos cardeais. A gente pode especular um pouco, enquanto o anúncio não é feito, sobre o perfil desse próximo Papa. Os desafios a gente sabe que são muitos, né, Faustino? Mas muito se especula sobre um Papa progressista como Francisco ou talvez um moderado, né, como Pietro Parolin, o secretário executivo do Vaticano, para dialogar com todos os grupos dentro da Igreja Católica. O que eu percebo, embora qualquer tipo de colocação é imprecisa nesse momento, né? Porque quase todos os palpites que se dão acabam não resultando certeiros, né? Quer dizer, o que eu percebo que, em função de ter sido mais rápido, embora eu falei antes que eu achava que seria rápido, né? Na minha visão, talvez seja um Papa moderado. Será? Eu tenho meus palpites, né? Se falou tanto de Parolin, o fato de ter sido o cardeal Parolin, o fato de ter sido muito rápido pode ser um indicativo de que ele seja o nome, mas eu acho que nós poderemos ter surpresas. Eu acho que as surpresas não vêm nem dos Estados Unidos, nem da América Latina, nem da França. As surpresas vêm ou da Itália ou da Ásia. Era considerado um dos favoritos, seguindo essa tendência mais progressista. A França não está entre os favoritos. O favorito do próprio Papa Francisco era o arcebispo de Marseille, né? O Jean-Noël Avelino. Então, parece que também era um outro nome mais progressista, inclusive, né? O Papa Francisco fez muitos acenos progressistas, mas não reformas progressistas na igreja, né? Tem vários temas que são importantes e que esses cardeais traziam dentro do seu debate, inclusive migração, ordenação de mulheres e também a bênção a casais LGBT. Esses temas, o senhor acha que tiveram um papel fundamental no debate que os cardeais fizeram desde ontem para a escolha do próximo Papa, professor? O que eu acho é que não será um Papa curial. Eu acho que a tendência é seguir o exemplo de Francisco no sentido de ser um Papa pastoral, voltado para as grandes questões. Por exemplo, que é um homem um Papa curial como o Pietro Parolin, que é o secretário executivo do Vaticano e que era um homem da cúria, né, da burocracia do Vaticano. Se bem que o Parolin não tem uma experiência eclesial, né, de atuação eclesial mais forte, mais diplomático, né? No momento é importante ter um Papa diplomático, mas eu acho que para ter um Papa diplomático eu me inclinaria mais para o Pizzaballa, que está vivendo no coração de um circuito extremamente complicado no mundo atual que envolve o conflito Israel-Palestina. E ele tem um jeito de lidar com essa questão dos jogos de poder em questão que é muito interessante. O único problema do Parolin é que ele tem só 60 anos. A tendência é que não se aceite um Papa que possa durar tanto tempo como foi João Paulo II. Então, a média de 70 anos vai ser uma média possível, né? Por exemplo, a gente podendo ter, inclusive, surpresas, como no caso do único cardeal que veste branco no conclave, que é o Timothy Radcliffe, inglês,
que foi superior geral dos dominicanos. Seria um nome maravilhoso. Ele que foi chamado para pregar os retiros no Sínodo dos Bispos, muito querido pelo Papa Francisco e muito espiritual. A gente precisa de um papa espiritual e não de um papa político, né, curial, né, fechado no interior do campo eclesial. Então, acho que Pizzaballa, Zuppi também é um nome muito importante de Bolonha, que é um lugar que tradicionalmente vem bispos e cardeais muito abertos. O grande exemplo e referencial de Bolonha é o cardeal Lercaro, que foi o cardeal que tentou fazer com que o Concílio Vaticano II fosse voltado para a opção pelos pobres. Então, o Zuppi também é uma esperança que eu tenho. O cardeal de Malta também é muito citado, né, entre os progressistas, talvez mais progressista que o próprio Papa Francisco, né, professor? Também é outro nome possível, mas eu não coloquei ele entre os meus indicados. Como eu gostaria muito do cardeal de Manaus, mas é difícil que eles votem no brasileiro depois de ter votado no argentino, no conclave passado. As chances da América Latina são menores, em função de não retomar a mesma perspectiva. Eu acho que a tendência é retomar a linha pastoral do Papa Francisco. Isso aí nós teremos um perfil de um bispo pastoral, sem dúvida, né? Professor, a gente fala muito sobre conservadores e progressistas na igreja. A igreja não é exatamente uma das instituições mais progressistas que a gente tem no mundo, mas ainda assim essas definições são meio anacrônicas, né, em relação ao que a gente tem da política tradicional que a gente acaba comentando todos os dias entre progressistas e conservadores, ainda que obviamente as posições, por exemplo, do Peter Erdo, o arcebispo de Budapeste, sejam mais conservadoras. Isso é diferente na igreja do que é na política, né? O que é ser progressista e o que é ser conservador, né, professor? O que me preocupa, por exemplo, o silêncio dos conservadores. Eu gosto de utilizar a terminologia conservador-progressista. Eu mantenho ainda essa visão, né? A gente percebe que os conservadores permaneceram calados, com exceção do cardeal, o pastor alemão, né, o Müller, o cardeal Müller, que foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que se colocou claramente contra Francisco, dizendo que se encerrou o período de Francisco. Mas eu acho que o fato dele ter se expressado dessa forma acabou queimando um nome conservador. Quer dizer, era o que o grande vaticanista Marco Politi falou: qualquer indicação de Trump ou de conservadores em favor de um determinado nome, esse nome já se queima. Então, o cardeal Müller acabou queimando a possibilidade de uma candidatura conservadora, por exemplo, de um africano. Em geral, os africanos são mais conservadores, né? Então, eu vejo que nós estamos vivendo no campo católico um período exemplar que foi o pontificado de Francisco. Vamos ter notícia agora. Vamos agora. Agora vamos receber, professor. Vamos saber quem é o próximo Papa. Vamos ouvir agora o áudio direto do Vaticano. Vocês veem? E vai fazer o anúncio do nome do próximo Papa, agora ao vivo aqui no ICL. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Próximo Papa, Leão XIV. Temos aí um anúncio de quem é o próximo Papa.
Agora a gente continua acompanhando direto do Vaticano. Na sequência, o próximo Papa vai ser apresentado ao público direto do Vaticano. A gente vai ver agora vai fazer a saudação Urbi et Orbi, vai fazer a saudação à Praça de São Pedro e também ao mundo, o próximo Papa. Robert Francis Prevost, professor. Temos um Papa dos Estados Unidos. Vai ser apresentado agora um Papa americano. Robert Francis Prevost Martinez, nascido em Chicago. Vai ser apresentado agora, prefeito do Dicastério para os Bispos, presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. Professor, surpreendente o nome de Robert Francis Prevost, escolhido aí, Papa Leão XIV. Vai ser apresentado agora na Praça de São Pedro para fazer a saudação Urbi et Orbi. Aí você está acompanhando ao vivo aqui no ICL o anúncio agora há pouco do próximo Papa Robert Prevost, Papa dos Estados Unidos, Papa norte-americano, e que foi bispo no Peru. Então a gente tem mais um Papa com uma ligação com a América Latina, professor. Depois de um Papa argentino, um Papa que foi bispo no Peru. Daqui a pouco vai fazer a saudação Urbi et Orbi. Essa é uma novidade para mim. Eu não esperava que viesse um Papa dos Estados Unidos, mas tem esse toque que você levanta aí, que eu acho importante, que ele atuou no Peru nos anos 80. Então, ele tem também essa sensibilidade latino-americana, né? Ele tem uma perspectiva latino-americana, que significa que vai nessa linha pastoral que eu tinha chamado a atenção anteriormente. Mas é, de fato, como acontece em todos os conclaves, né? Sempre aparece o nome que não está previsto nas indicações anteriores. Então, essa é uma novidade que nós só poderemos sentir com o tempo. Mas eu acho que o ponto nodal, importante, nesse momento, de um Papa que tem atuado no Peru, é justamente, talvez, uma sensibilidade de abertura a toda a perspectiva da própria teologia da libertação, cujo pai da teologia da libertação é peruano, o padre Gustavo Gutierrez, né? Então, o fato dele ter atuado no Peru é um sinal alvissareiro também para nós, porque tem uma experiência de dupla nacionalidade, praticamente, né? Já nós vamos ter a saudação Urbi et Orbi, professor, lembrando, o novo Papa, né, o Papa Robert Francis Prevost, o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, ele é menos progressista do que o Papa Francisco, professor. Por exemplo, em relação, enquanto o Papa Francisco, em relação a clérigos gays,
ou também a casais de pessoas do mesmo sexo, quando o Papa Francisco disse: quem sou eu para julgar? Em um discurso em 2012 a bispos, o Robert Prevost lamentou que a mídia ocidental e a cultura popular fomentassem, abre aspas, simpatia por crenças e práticas que estão em desacordo com o evangelho, fecha aspas. Citou o estilo de vida homossexual e famílias alternativas compostas por parceiros do mesmo sexo. O senhor acha que a escolha do Prevost indica um caminho não tão progressista quanto o do Francisco, professor? Certamente seria muito difícil que o novo Papa seguiria numa mesma linha progressista de Francisco, que seria, no caso, o Zuppi, que seria, no caso, o próprio Pizzaballa, que seria, no caso, o Timothy Radcliffe. Tudo isso é expressão de uma vontade nossa, né? Mas a realidade da Igreja Católica nesse momento atual indicaria com quase 95% de possibilidade um moderado e que fosse mais acanhado nas questões internas da Igreja. Não tem dúvida. Para mim, não é novidade que a escolha de um Papa iria reforçar determinadas dimensões morais tradicionais da Igreja Católica, né? Mas que pode ter um impacto positivo na relação com o mundo, à destra. Uhum. Mas no campo adintra, interno da Igreja, é difícil encontrar uma possibilidade de plausibilidade diante do quadro dos 133 cardeais, de um cardeal que pudesse ser aberto nesses campos da moral, campos internos da Igreja, em função do jogo em curso nas escolhas dos 133 cardeais. Eu acho que é bem previsível isso que está acontecendo. O Papa Leão XIV, que vai ser anunciado muito em breve, professor, que foi anunciado agora há pouco e vai fazer a prece Urbi et Orbi, ele é considerado mais discreto que Francisco, né? Alguns párocos que trabalharam com ele no Peru dizem que ele com certeza benzeria bebês, mas não os pegaria no colo, né? Ele seria menos carismático do que foi o Papa Francisco. Mas, em compensação, dizem que o trabalho em relação aos pobres, aos trabalhadores e aos migrantes, essa sim é uma pauta fundamental, era uma pauta fundamental ao Papa Francisco e também parece ser uma pauta importante para o novo Papa, o Leão XIV, professor. Esse que é o passo fundamental, né? A gente tem que entender uma palavra bonita que o Francisco gostava de dizer, que é a palavra discernimento. As grandes mudanças na Igreja, elas são feitas não em tempos breves, são tempos mais longos. Então, nesse momento atual do mundo, na conjuntura que nós estamos vivendo, nós temos que ter um Papa com essa sensibilidade pastoral de acolhida aos excluídos, que tenha uma palavra firme em defesa da paz, contra a guerra. Esses são os temas fundamentais que nós temos que enfrentar nesse nosso século XXI. E eu espero de todo o coração que o novo Papa possa abraçar essa causa fundamental, que é a causa do Evangelho, né? Que é justamente a dinâmica de um Papa que vá na linha do seguimento de Jesus, como foi Francisco. Francisco pautou toda a sua atuação no pontificado na linha de seguir a dinâmica de Jesus. E eu espero que esse novo Papa possa dar continuidade a essa atuação profética à destra. E eu queria dizer também uma outra coisa que eu acho importante. Eu acho que o papado se faz durante o papado também. Eu acho que na prática, o Papa Francisco não se tornou progressista já de antes. Ele foi se tornando progressista na atuação pastoral. Isso aí que eu acho importante a gente considerar. Agora, professor, vamos receber pela primeira vez Robert Prevost, agora Papa Leão XIV, vai ser apresentado ao mundo, professor. Vamos acompanhar.
La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme
verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei, nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis,
beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Tá, aí tivemos a primeira aparição pública do Papa Leão XIV. Professor, ouvimos juntos aqui, o meu italiano não é exatamente dos melhores, mas consegui anotar alguns trechos que achei interessantes, principalmente por ele ter dito que é uma igreja desarmada e desarmante e uma igreja missionária, aquilo que o senhor falou, seguindo a tradição do Papa Francisco. Eu queria que o senhor explicasse também, ele fez questão de ressaltar que é da ordem dos agostinhos, agostiniano. O Papa Francisco era um jesuíta. Qual é a diferença entre esses dois grupos da Igreja Católica, professor? O fato dele vir da tradição agostiniana, talvez Santo Agostinho e o seu grande livro, A Confissão, significa para nós que é uma tradição religiosa profundamente voltada para a dimensão contemplativa. Santo Agostinho foi um dos grandes nomes da espiritualidade, assim como São Tomás de Aquino. Santo Agostinho teve um papel muito importante na dimensão espiritual, contemplativa. Então vai ser um papa espiritual. A gente pode perceber pelo jeito dele, pelas expressões dele, a emoção. Uma pessoa que vai ter um carisma de simpatia para lidar com as pessoas. Veja que ele fez referência à sua comunidade do Peru. E é interessante que eu pesquei aqui numa entrevista que ele deu no Vaticano. Eu acho que aqui resume de forma muito bonita a sua posição. Perguntaram para ele o que é ser bispo. E ele colocou o bispo, porque o que é o Papa? O Papa é o bispo de Roma. Francisco nunca gostava de ser chamado Papa, ele sempre gostava de ser chamado Papa, Bispo de Roma. E tanto é que na lápide de Francisco está só o nome Franciscus. Então o Prevost colocou o seguinte: o bispo é chamado autenticamente a ser humilde, para estar perto das pessoas que ele serve, para caminhar com elas, para sofrer com elas, e procurar formas de que ele possa viver melhor a mensagem do Evangelho no meio da sua gente.
é como se tivesse o Francisco falando. Quer dizer, esse desejo de aproximação da vida dos pobres, dos outros, dos humildes, e, sobretudo, enfatizando a questão da paz e a questão da justiça social. Daí ter chamado Leão XIV. Por quê? Porque o Leão XIII foi o grande Papa da abertura social, da defesa dos trabalhadores, que elaborou a encíclica Rerum Novarum, que fala das coisas novas. Então, a grande notícia que o novo Papa nos dá é que a Igreja tem que continuar aberta às coisas novas e, sobretudo, na defesa da causa daqueles que sofrem a opressão, né? A defesa dos trabalhadores. Por isso, Leão XIV. Quer dizer, não é à toa que ele escolheu um nome que traduz a linha de um primeiro Papa, que foi o Leão XIII, que colocou a questão no coração das questões sociais, né? Por isso que eu acho que não é simplesmente um Papa norte-americano, é um Papa norte-americano que viveu nas entranhas desse mundo no seu trabalho popular e pastoral no Chile, no Peru. A gente tem, professor, obviamente, também um momento histórico, o primeiro Papa norte-americano, né, estadunidense, nesse caso, Robert Prevost, agora o Papa Leão XIV. Agora há pouco, o presidente Donald Trump fez um post na sua rede social, Truth Social, dizendo parabéns ao cardeal Robert Prevost, que foi nomeado Papa. Não vejo a hora de conhecer o Papa Leão XIV, será um momento significativo. Muitos vaticanistas falavam sobre a escolha de um cardeal estadunidense conservador. Não me parece que esse seja o caso do Robert Prevost, do agora Papa Leão XIV. Ainda assim, certamente, o presidente Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, vai tentar fazer uso político de ter o primeiro Papa estadunidense durante a sua presidência, né, professor? Ele pode tentar, mas não vai conseguir. Porque, pelo que a gente percebe, pelo que a gente viu e pelo que a gente sabe desse novo Papa, ele tem uma consciência ética muito bem firmada. E vindo da tradição agustiniana, Santo Agostinho foi um dos grandes lutadores da identidade cristã. Ele não vai se deixar influenciar pelos poderes do mundo, né? Porque ele tem como grande mestre alguém que é muito maior que os Trumps da vida, que é Jesus Cristo, né? Eu acho que a grande fidelidade que ele vai servir vai ser Jesus Cristo. Nesse sentido, não foi um candidato que tenha agradado certamente aos homens de poder dos Estados Unidos ou de qualquer lugar do mundo. Não é o fato de ser norte-americano que significa que vai se alinhar às correntes mais conservadoras. E pelo que a gente vê e pelo sinal que a gente percebeu na sua fala, o que nós teremos aí é um Papa pastor, um Papa missionário, mas profundamente preocupado com a defesa da paz e na luta contra a guerra. Não tenha dúvida que isso vai aparecer forte. E, sobretudo, o cuidado da Igreja aos mais pobres que vivem a maior dor do nosso tempo. Então, pelo seu trabalho no Peru, ele já deu a entender para nós que ele vai querer fazer um pontificado em proximidade com os mais excluídos e os mais pobres. Inclusive, professor, uma coisa que talvez os papas do século passado não nos ofereciam é a oportunidade de ler suas contas no Twitter, né? O Robert Prevost tem uma conta verificada no Twitter e agora, obviamente, os tweets dele estão sendo esmiuçados. Inclusive, queria destacar, o senhor falava sobre a tentativa de uso político, tem alguns tweets do Robert Prevost de matérias publicadas por veículos católicos dos Estados Unidos, inclusive um que chamou a atenção aqui, primeiro dizendo a carta de Papa Francisco, o Ordo Amoris, de J.D. Vance, e o que o Evangelho pede a todos nós sobre imigração. E outro post, também citando uma matéria da imprensa, do Robert Prevost, diz: J.D. Vance está errado. Jesus não nos pede para classificar nosso amor
pelos outros. Talvez se Donald Trump e os conservadores americanos, a extrema-direita, esperavam um papa estadunidense para reforçar suas políticas migratórias, vai encontrar um adversário, na verdade, né? Nesse debate sobre política migratória e direitos humanos, professor. Não há dúvida nenhuma. Eu não tenho... Em nenhum momento me passou essa dúvida de utilização política, porque ele me parece um papa, e pelo seu trabalho como cardeal, como bispo, e sua atuação concreta, e ter escolhido a América Latina, né, para justamente atuar, significa que ele vai numa linha bem diferente do que os conservadores queriam. Eu acho que, inclusive, ele é um nome mais aberto, né, e para mim me causa mais felicidade do que se fosse, por exemplo, a escolha do Parolin. Professor... Então, eu acho que ele é um moderado de ponta. Isso é que eu estou percebendo aqui. Para mim, alegria, né? Eu acho muito bonito que no momento em que as grandes nações estão em luta umas com as outras, né? Agora Estados Unidos e China, apareça o nome norte-americano, né? Com sensibilidade pastoral, para poder dizer que há coisas mais importantes na vida do que celebrar os grandes impérios. E a coisa mais importante na vida é celebrar aquele menino, né, que habita a nossa aldeia, como diz Fernando Pessoa, que é Jesus de Nazaré. Eu acho que ele vai ser um grande testemunha de seguidor de Jesus de Nazaré e vai levar à frente, sem dúvida, o testemunho trazido por Francisco na vida da Igreja Católica, num momento muito difícil, porque a gente percebe que a Igreja Católica está dividida por uma tensão muito dura. O Marco Politi falou que o Papa está sendo escolhido numa igreja que viveu os últimos 10 anos numa quase guerra civil, de muita repressão contra Francisco, de muito questionamento a Francisco. E certamente o novo Papa vai enfrentar dificuldades, mas vai ter, como Francisco, a coragem e a resiliência para fazer valer mais forte o Evangelho do que a vontade de poder no mundo. Lembrando, professor, que o ICL vai continuar nessa cobertura. Daqui a pouquinho, às 5 horas, a gente tem o ICL Urgente com Rodrigo Viana e Laura Couto. Depois, ICL Notícias, segunda edição, com a Roberta Garcia, com o Chico Sá e também com o Rodrigo Viana. A gente vai ter também o nosso site, iclnoticias.com.br, com a cobertura da escolha do novo Papa, Papa Leão XIV, o estadunidense Robert Prevost, e você pode acompanhar notícias do ICL através da nossa newsletter. Você pode assinar através de icl.com.br/news, certamente uma cobertura muito aprofundada sobre a escolha do novo Papa e os impactos que essa escolha vai ter para as próximas gerações. icl.com.br/news. Professor, queria muito te agradecer o senhor ter compartilhado comigo esse momento histórico da escolha do primeiro Papa norte-americano e estadunidense, e queria que o senhor deixasse para a gente uma reflexão final sobre os desafios que esse Papa vai ter à frente da Igreja Católica nesse próximo período. Eu acho que o maior desafio que o novo Papa tem diante de si, Leão XIV, para tentar levar à frente o grande projeto de Leão XIII, é estar atento a duas dores fundamentais: a dor dos pobres e a dor da terra. Eu acho que ele vai ser, novamente, um Papa que vai se colocar claramente contra essa dinâmica atual do antropoceno, que marca uma violenta e perigosa ação predatória do ser humano contra a terra, contra a criação, e ele vai permanecer na mesma linha de Laudato Si, que foi a encíclica do cuidado comum com a terra. Ele vai manter acesa essa sensibilidade, não só do cuidado com os pobres e do cuidado com a terra. Professor, muito obrigado pela parceria aqui na tarde dessa quinta-feira, onde a gente acompanhou o resultado do conclave que elegeu o sucessor do Papa Francisco, o Papa Leão XIV. A gente fica por aqui com essa transmissão, lembrando, daqui a pouco, às 5 horas da tarde, mais informações e repercussões sobre a escolha do novo Papa, com Rodrigo Viana e Laura Couto no ICL Urgente. A gente se vê.
Por Paz que e a bem. elite brasileira odeia tanto o povo trabalhador? Certamente você já ouviu aquelas frases do tipo: ah, isso aí é tudo preguiçoso que vive de Bolsa Família. Ou então, é pobre porque é preguiçoso, e se trabalhasse mais, não ia ter essa condição. Pois é, Gessé Souza, um dos maiores sociólogos do Brasil, vai dar uma aula gratuita, que vai ser a aula inaugural da nova turma de pós-graduação do ICL junto com a FESP São Paulo. Você não pode perder essa aula inaugural e aprender com um dos maiores sociólogos do Brasil e do mundo o que está por trás desse ódio de classes no Brasil. Para você se inscrever nessa aula é só clicar no link aqui embaixo e gratuitamente participar. E quem sabe você também não vai fazer parte da nova turma de pós-graduação do ICL.